Você já percebeu que alguns padrões se repetem na sua vida, seja profissional, relacional, financeiro? Você já percebeu que algumas coisas sempre ficam se repetindo, sim ou não? E não é só com você, é com a sua família, com o seu sistema familiar. Você já se perguntou se alguma das pessoas parecem ter mais facilidade com o dinheiro, com relacionamento do que outras? Já parou para pensar nessas coisas? Por que as pessoas ficam presas sempre nos mesmos problemas? Pois é, isso não é coincidência. Isso, a constelação familiar nos ajuda a enxergar esses padrões invisíveis, é assim que a gente chama, padrões invisíveis. E eles governam a nossa vida, quer queira, quer não. É que nem lei da gravidade, você não vê, não toca, mas se você se jogar do prédio, você vai ver ela atuando na sua vida. Ou se você vê, né, uma maçã caindo na sua cabeça. Muitas vezes não percebemos que estamos imersos nessas leis, mas elas regem, sim, a vida de nós, seres humanos. E este mês de março, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse universo das constelações familiares, do básico ao avançado. Por isso, dentro desse projeto 365 dias para transformar os seus sonhos em realidade, em janeiro eu foquei em transformar os seus sonhos em realidade, o que é metinha, meta, metona, como conquistar, porque ali eu peguei a vibe da lista de fim de ano. Em fevereiro eu foquei em relacionamento, melhorar o seu relacionamento com você, com as pessoas à sua volta e, consequentemente, com um relacionamento amoroso. E agora, no mês de março, sim, porque hoje é dia 1º de março de 2025, estamos na aula 65. Estou há 65 dias consecutivos. Faça chuva ou faça sol. Faz aqui, ó. Falta 15 minutos para dar meia-noite. Estou destruída, mas estou aqui cumprindo meu propósito. E dentro desse projeto 365 dias, cada mês estou focando em uma coisa, e esse mês de março é o mês da constelação de A a Z. Tudo o que você precisa saber sobre constelação para constelar. Não é uma aula de formação para consteladores. Não sou formadora de consteladores, não tenho uma escola para formar consteladores, mas eu, Jennifer, gosto de quando uma pessoa vem fazer uma constelação comigo, que ela assista aulas introdutórias, porque já aconteceu da pessoa vir. Teve uma pessoa que ela veio fazer uma constelação familiar porque ela achou que durante a constelação familiar a pessoa que estava representando o pai dele ia contar onde é que estava escondido, não me lembro que documento que era, e falar a senha do cofre que eles acharam lá. Então, assim, eu entendi que o óbvio precisa ser dito e que nem todo mundo tem todas as informações e que existe muito charlatanismo por aí. Então, esse constelação de A a Z, italiano zeta, constelação de A a Z, é para que você entenda o que é, para que é, como serve. Eu vou contar um pouquinho mais já já aqui, porque eu já tenho as 7 próximas aulas, eu já montei elas aqui. Então, eu já vou te explicar o que você verá na próxima semana, pelo menos, para você se organizar, tá? E já te convido a estar presencialmente sempre que possível. Não é sempre que é esse horário, eu venho aí de uma jornada labutante, porque eu estou para realizar um propósito, né? Tenho uma meta para conquistar, e aí então, eu estou fazendo uns esforços aqui, não os sacrifícios. Mas quando você está dentro do grupo de avisos que está no link da bio abaixo desse vídeo aqui no YouTube, você tem acesso a todas as informações de quais são os temas, quais são as aulas, o horário que eu vou entrar, eu sempre deixo tudo explicado lá. Então entra dentro do grupo que facilita, tá? Mas voltando aqui, a nossa aula introdutória do que é constelação familiar. Lembrando que é o mês de março inteiro, então haja tema. E se você quer saber alguma coisa, se você tem alguma curiosidade sobre constelação familiar, coloca nos comentários que eu faço uma aula sobre isso, tá? Mas vamos lá. Lembrando que constelação familiar visa, perdão, constelação familiar visa descobrir
os padrões invisíveis que estamos repetindo. Então, os padrões invisíveis que estamos repetindo, é isso que a constelação familiar ela vem revelar qual é o padrão invisível daquele problema, daquela situação. Quem entrou aqui? Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aula introdutória sobre constelação familiar. Então, por que que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo, uma pessoa pode, por exemplo, ter dificuldades financeiras porque está repetindo o destino, está conectada ao padrão de falência de um avô, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, mas eu nem conheci o meu avô, Jennifer. Como eu posso repetir o destino de uma pessoa, né? Como eu posso ser leal ao destino de uma pessoa sem nem conhecê-la? Pois é. Me segue, acompanhe, que você vai entender por que, como isso acontece, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de um avô, não é necessariamente isso, tá, gente? É só um exemplo, a gente tem que abrir a sua constelação e observar o seu padrão. Não existe, deixa eu deixar isso claro já aqui. Dentro da constelação familiar, não existe fórmula mágica, não existe 2 mais 2 é igual a 4. Nem sempre. 2 mais 2 pode ser qualquer coisa, porque depende do seu sistema familiar, tá? Nós, consteladores, somos treinados para interpretar o que está sendo visto, mas existem, lógico, que as leis sistêmicas, eu vou falar sobre as leis outro dia, não hoje, mas existem as leis sistêmicas e existem os padrões que geralmente repetimos, mas não quer dizer. E os meus alarmes? Ai, meu Deus. Ixi, o que foi que eu fiz aqui? Volta, Jennifer. Oh, meu pai. Ai, lá. Eu e os meus alarmes, né? Ui, peraí, gente. Voltou. Opa. Eu e os meus alarmes. Então, não tem uma regra básica na constelação. Toda vez que isso acontece é porque está conectada a um tio, a um pai, a um avô, a um bisavô. Não é assim. Nós temos que abrir a constelação e entender o que está sendo ali, tá? Então, alguém pode ter problemas no relacionamento, por exemplo, porque, sem perceber, está sendo leal a um padrão de sofrimento do seu sistema familiar. Então, de novo, importante deixar claro que cada sistema familiar, cada clã tem as suas regras. Então, não é igual para todos. Como que eu vou saber? Abrindo a sua constelação, constelando, tá bom? Então, o que você vai aprender nesse mês de março aqui? Hoje eu estou te trazendo aqui a introdução apenas das constelações, a introdução do que teremos no mês de março, e estou apresentando essa estrutura da constelação de A a Z. Amanhã eu vou falar sobre quem foi Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Do seu nascimento à sua morte, porque ele já se foi, ele já partiu, né? Porque ele foi o criador, o pai das constelações, é assim que a gente chama, tá? Depois eu vou falar das 35 técnicas que influenciaram a constelação. Sim, eu sempre disse, constelação familiar é uma salada de fruta. Bert Hellinger não inventou nada, né? Porque nesse mundo, depois que o criador criou, ninguém mais cria, né? Senão seríamos criadores, né? Então seríamos Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós aperfeiçoamos, juntamos, né? E eu falo que constelação familiar Bert Hellinger, ele pegou várias técnicas, no caso são 35, eu contei, vou fazer uma aula espetacular sobre isso. Ela até, inclusive, vai ser um pouco mais longa, porque vai ter bastante coisas explicando qual é a técnica, qual é a origem dessa técnica e por que que ele colocou essa técnica dentro da constelação, tá? Então, eu falo que a constelação familiar é como se fosse um suco de frutas, e cada fruta uma técnica que o Bert Hellinger colocou ali. E aí eu vou trazer essas 35 técnicas que influenciaram a constelação familiar como ela é hoje. Então fica atenta a essa aula também. E depois, na quarta aula, vou falar sobre as origens, né? Perdão, sobre as ordens do amor. Quais são as ordens do amor? Que é de Bert Hellinger. Ele fala muito sobre as ordens do amor.
Inclusive, tem 3 livros grandes, até meio chato de ler, sobre as ordens do amor. Então, as leis, o que são as ordens do amor? São as leis que regem os sistemas familiares. De novo, quer você acredite ou não, quer você só vai ver se colocar o óculos de constelador ou constelado, né? De alguém que entende sobre constelação. Se você não coloca esse óculos, você não verá, mas sem tirar as consequências de não respeitar essas leis. Hashtag fica a dica. E as leis são hierarquia, pertencimento, equilíbrio e tempo e espaço. Então, são 4 leis, tá? Vou falar sobre elas. Vou falar também do glossário da constelação familiar. Vamos traduzir os termos mais usados na constelação familiar, porque tem umas palavrinhas que é meio complicado para quem não é do meio. Por exemplo, como lealdade sistêmica, que eu já falei um pouco aqui, né? Se você está repetindo o destino de alguém, você está com lealdade sistêmica, ou você está no emaranhamento. Você fala, hã? Pois é, exclusão. Enfim, existem várias palavras, várias terminologias que é importante que você conheça para identificar em você se você está, se está acontecendo isso com você, ok? Vou falar também sobre os 11 tipos de constelações. Sim, 11 tipos. São 11 tipos diferentes de constelação. E deixa eu dizer aqui já, assim, constelação. Deixa eu trazer essa analogia que eu acho que fica fácil para vocês entenderem. Ok, vou trazer para homens e para mulheres. Não, vou trazer essa aqui para que vai fazer sentido para todos. Você tem ali uma gaveta com garfo, faca, colher, pegador, colher de sobremesa, garfo de sobremesa, faca de sobremesa, enfim, um jogo de talheres completo. Você tem ali um jogo de talheres completo. Mas você vai utilizar um talher específico para comer algo específico, por exemplo. Você não é, quer dizer, dá pra, mas não é recomendado que você tome sopa com garfo, por exemplo, ou use uma faca para tomar sopa. Ou que você use uma faca para cortar macarrão. Ai, meu Deus, eu morei na Itália 7 anos, gente. Teve um dia que eu quebrei o espaguete para cozinhar, mas foi tipo assim, todo mundo na cozinha. "Ah!" Aí eu com o macarrão assim, que é sucesso? Ma che scema, ma che fai? Ih, ó, escutei. Mas basicamente o que me fez cair a ficha foi: se fosse para cortar, ele vinha cortado. Eu falei, aqui no Brasil a gente corta. Eu falei, não, mas que pecado, blá, 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 e me explicar. E eu descobri que existem mais de 450 tipos de formatos de macarrão. E cada formato de macarrão para fazer uma coisa. Constelação é a mesma coisa. Existem várias formas, né? Existem aqui 11 tipos diferentes de constelação. E cada forma, se a gente se adapta para uma coisa. Então, 11 tipos de constelação. Você sabia que existem 11 tipos de constelação? E que cada constelação ela é para um tipo. Então tem a constelação com pessoas, na água, com cavalos. Eu ainda não fiz com cavalos. Eu tô louca para ir com cavalo. Com âncoras eu utilizo muito. Então vou também trazer para você uma aula falando sobre árvore genealógica. Gente, se você entender o poder que tem essa aula, essa aula vai transformar a sua vida. Toda vez que alguém vem constelar comigo, eu falo: primeiro passo, assistir as aulas na plataforma, porque vocês assistem aula. Segunda é fazer a sua árvore genealógica, montar a sua árvore genealógica. Porque esse é o passo essencial para que você entenda quais são os padrões que você está repetindo de quem, tá? Então, assim, não basta eu abrir uma constelação, é importante que você tome consciência. Eu até, inclusive, chamo de autoconstelar. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a sua árvore genealógica, como eu explico, né? Nessa aula eu explicarei melhor. Então, acompanha todos esses dias as aulas. Entra no grupo que está no link da bio aqui abaixo no YouTube, para que você possa acompanhar quando eu vou entrar ao vivo, não é sempre esse horário aqui, gente, ó, 23 horas e 58 minutos, não é sempre esse horário.
É porque hoje foi o horário que deu, e nesse projeto 365 dias para que você possa transformar seus sonhos em realidade, eu venho nem que seja às 3 da manhã, às 4 da manhã, mas eu vou bater o meu cartão das lives. Essa é a aula 65 e eu não vou parar. Eu vou até a aula 365, tá? Então, assim, esse mês de março com as constelações familiares. Oi, cadê? Tudo bem, Lili? Então, seja muito bem-vinda. Então, eu vou estar aqui nesse mês de março trazendo tudo de A a Z sobre constelação. Mas essa aula aqui, de tudo que eu vou trazer, de verdade, dessas 30 aulas que eu vou trazer, se você pegar essa aula da árvore genealógica e conseguir fazer o máximo que você puder de colheita, né, de informações, mais rápido você transforma a sua vida, porque você entende de onde é que está vindo, você está repetindo o que de quem. Fica muito mais fácil você quebrar o padrão, tá? Então, por favor, entre dentro do grupo para saber os horários que vai ter a aula, tá? E agora, assim, como que a constelação pode te ajudar, né? A constelação, ela é uma ferramenta. Lembra que eu falei para você? É como se fosse né, um jogo de talheres. Cada talher serve para uma coisa. Então, você pode utilizar, você pode comer com a mão? Pode comer com a mão, mas comer com um talher é muito melhor, dependendo do que você vai comer, né? Então, a constelação ela é uma ferramenta terapêutica, ela não é única, ela não é exclusiva, ela é apenas uma ferramenta maravilhosa, mas é uma das, né? E lembrando aqui, para quem não sabe, eu tenho 142 formações, né? É meia-noite, chegamos. Já virou domingo, carnaval, e eu aqui firme e forte com o meu propósito. É isso aí, Jennifer. Força. Então, a constelação familiar é uma ferramenta. Enquanto, dependendo, né, comer com a mão, ok, mas dependendo do que você vai fazer, é bacana você ter ali uma faca para cortar, facilita muito mais, né? Já pensou? Pega cana, quem já chupou cana aqui sabe, né? Que sem uma faca, meu filho, para cana sem faca é tenso. Então você precisa de algumas ferramentas para facilitar. E a constelação familiar ela era uma ferramenta dentre aí, né? O universo de ferramentas terapêuticas, e ela pode ser usada em diferentes áreas, como vida financeira, relacionamento amoroso, que é o que eu gosto muito, bato muito na tecla, reorganização do sistema familiar. Gente, o mundo está perdido porque ninguém está no lugar certo. Ninguém está no lugar certo. É filho cuidando de pai, é mãe fazendo papel de pai, é pai às vezes ausente ou fazendo papel de mãe. Tá uma bagunça o sistema familiar. E quando você organiza o sistema familiar, tudo flui na vida do ser humano, tá? Então, saúde, todos os tipos de saúde mental, emocional, física, energética, carreira, propósito. Então, a constelação familiar, de novo, Jennifer, resume em uma frase o que é constelação familiar. É fazer visível o que está te ferrando invisivelmente. É trazer clareza, é trazer consciência dos padrões que se repetem, dos padrões dos nós que estão atrapalhando a tua vida e sabendo de onde eles vêm. E lá, sistemicamente, energeticamente, vamos fazer colocar em ordem essas coisas, mas aqui é que é o pulo do gato, e é aqui onde as pessoas desistem de fazer constelação comigo, a maioria. Porque eu falo, constelação não é mágica, não adianta você viu que você, por exemplo, aqui, né, no exemplo que eu trouxe, você viu que está repetindo o destino de um tio, por exemplo, um pai, um avô, enfim. Aí, sistemicamente, a gente faz os exercícios para que cada pessoa vá para o seu lugar. Mas aí você vem para a sua vida no seu cotidiano e faz a mesma merda de novo, faz tudo errado. Não adiantou o quê? Não adiantou nada. Então, a partir do momento que você tomou consciência, você escolhe fazer diferente. Essa é a mágica da constelação familiar. Agora eu não faço mais de forma cega. Entendi. E por entender, eu escolho fazer diferente. Ó, até arrepia. É isso que é a constelação familiar para mim, Jennifer, e é isso que eu venho trazer para você nesse mês de março. Identificar os padrões e mudar. Caso contrário, a gente não vai melhorar como ser humano, nem como, né, com nada, tá?
Então, durante o mês, você vai descobrir como esses padrões invisíveis podem estar moldando a sua vida. E o melhor, você vai aprender sempre aqui técnicas, porque eu sempre trago na prática, né? Como trazer mais equilíbrio, mais fluidez para a sua jornada. Então, se você quer entender, né, como funciona a constelação, para que ela possa transformar a sua vida, fique comigo nessa série Constelação de A a Z, que faz parte desse projeto 365 dias para transformar seus sonhos em realidade comigo, Jennifer, sua terapeuta, consteladora, aí dê o nome que você quiser, tá? Comigo você não apenas constela, você entende o que que é a constelação. Porque, gente, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Eu já fui convidada a me retirar de um curso de constelação, porque a minha professora, eu paguei, na época, acho que foi 5 ou 6 mil reais para fazer esse curso, e a minha professora cobrava 500 reais para constelar a pessoa, e ela não queria que a pessoa fizesse a árvore genealógica. Ela falava assim: Fizemos a constelação, você não pode nem falar sobre a constelação. Falei, mas por quê? Ela, não, porque aí o campo e não sei o quê, patati, patatá. Eu falei, a senhora tem problema? Eu sendo eu. Falei, a senhora tem problema? Se essa pessoa não entende o papel dela, ela não vai conseguir ir para o lugar dela e, consequentemente, para as pessoas próximas dela, ela tem que entender quem é ela dentro do sistema familiar, a função dela e colocar cada um no seu lugar, que nem jogo de xadrez. Eu já trouxe essa analogia uma outra vez em uma outra aula. Constelação é que nem jogo de xadrez. Cada pecinha tem a sua forma de andar e não tem como você querer andar de outro jeito que o jogo não vira, não dá jogo. A vida da gente é assim. Então, é importante sim que a pessoa entenda, converse, tá? A professora ficou pinel e me convidou a me retirar do curso. Eu falei para ela, paguei mais de 5 mil, você acha que mesmo que eu vou sair, a senhora vai ter que me engolir até o final do curso. Não saí. Eu discordei, bati de frente com um monte de coisa. Porque quando você não entende, você fica refém. Tipo, ai, sei lá, tropecei aqui, ai, machuquei o dedinho. Ai, devo estar emaranhada com algum ancestral meu, vou constelar. 500 reais. Ai, não sei o que. Ai, olha, o ônibus atrasou hoje, menina. Ai, deve ser porque a minha tia. Então eu vou constelar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Vamos usar o cérebro, né? Eu ia falar cervello em italiano. Eu tô muito no italiano, mas por que eu tô falando muito? É quando acho que quando eu fico cansada, os idiomas bagunçam na cabeça. Mas enfim, vocês entenderam, né? A inversão de papéis, eu nunca fiz constelação familiar. Ah, é maravilhosa. Aline do céu, eu amo, é uma ferramenta incrível. Quem aprende não depende. Com certeza, eu não estou aqui para criar dependentes, eu quero criar pessoas, seres pensantes. Porque quem pensa não depende de ninguém. Então, todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês vai ficar disponível aqui no YouTube, pelo menos por esse ano, que é o projeto 365 dias, mas também todas as aulas, cada uma vai para os seus respectivos cursos. Então, dentro do meu curso Constelação de A a Z, esse material vai subir também para a plataforma, porque quando alguém vem constelar comigo, ela tem acesso a aulas para entender. E não só essas daqui, tem mais outras aulas lá que eu dei em outros momentos, tá? Principalmente a aula da árvore genealógica. Eu tenho relatos maravilhosos sobre isso. Eu tenho um relato de um aluno que ele descobriu que tem o nome de uma rua que era parente dele. Ai, nossa, aí ele fez questão de pegar o filho. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Foi um chororô essa aula. Ele levou o filho na rua que acho que era do avô ou bisavô dele. Enfim, né? Buscando a árvore. Olha que lindo isso, né? Então, assim, é, amanhã eu vou mergulhar na história do Bert Hellinger, o criador, o pai das constelações, né? Da seu nascimento à sua morte. Então, entra no grupo de avisos, no link da bio ou aqui abaixo no YouTube, para você participar dessa aula sobre a história do Bert Hellinger, que é muito linda a história dele, é muito bacana, porque antes de eu começar a falar de constelação, eu preciso que você entenda, né? Por isso que eu vou fazer esse caminho, que as 7 próximas aulas, né? Quem foi Bert, as 35 técnicas que influenciaram a constelação, as ordens do amor,
glossário de constelação, porque quando eu falar aqui nas próximas aulas, emaranhamento, lealdade sistêmica, é para você já saber do que é que eu estou falando, porque você já conhece, né? Os 11 tipos de constelação, e aí eu vou contar quais são os que eu uso, e a aula sobre a árvore genealógica. Não perde essa aula, não, gente. De verdade, não perde. Essa aula aqui, ó, não tô. Quem me conhece sabe que eu não minto. Eu adoraria mentir, mas eu não sei mentir. Essa aula é a melhor aula de todas. Já fica a hashtag, fica a dica, tá? Então é isso. Amanhã estou aqui novamente. Eu vim hoje só dar essa introdução. Vou dormir, tô um bagaço. Mas amanhã eu não trabalho, amanhã, mas eu vou dormir até o sono acabar, eu não acredito. Amanhã eu vou descansar, amanhã eu vou fazer a unha. Amanhã eu vou cuidar de mim. Então, fiquem bem vocês aí. Aproveitem o carnaval com responsabilidade, tá? O bicho tá solto, então se proteja, proteja sua família, os seus. Brinque, se divirta, mas faça isso com consciência, tá? E precisando, vai ter aulas aqui. E se você não conseguir estar ao vivo, lembre-se que tem os replays. Então, assista o replays. Acabou essa aula, curta, comente e compartilhe com quem precisa ouvir mais sobre esse conteúdo, tá bom? Cadê? Gratidão. Ai, eu que agradeço a sua companhia, Aline. Um grande beijo e lembre-se, a constelação familiar é uma ferramenta que traz aos nós invisíveis que estão ferrando a sua, a minha, a nossa vida, em que setor for, financeiro, profissional, relacional, familiar, enfim, com tudo, tá bom? É uma ferramenta incrível. Ai, falar nisso, eu tenho que trazer o meu tarô da constelação. Tá lá na minha casa, que eu tô na casa da minha mãe. Vou anotar aqui, quando eu for lá, vou trazer o meu tarô da constelação para mostrar para vocês. Eu tenho 2 tarôs de constelação familiar. Ele é incrível para complementar exercícios sistêmicos. É isso. Um grande beijo e bom carnaval pra gente. Ah, lá, lá, oh, mas que calor! Ah, lá, lá, oh. Não, eu gosto a pipa do vovô, não sabe mais. Ficou aqui, eu nem vi, ó. Tava aqui o negocinho da câmera. Gente, até amanhã. Fiquem bem, tá? Lembra de curtir, comentar, compartilhar e entrar no grupo. Ó, vê aqui, lê aqui a descrição que tem bastante informação, tá bom? Entra no grupo para não perder nenhuma. Tchau, tchau.